Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Grace e a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast da Wadawane, onde a gente vai estar com convidados super queridos e que estão fazendo e sendo referência de exemplo hoje nessa questão de mudanças climáticas e empreendendo com essas questões. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, sobre as oportunidades desse meio, sobre como é empreender nisso e outras dicas e possibilidades. Então eu queria agora apresentar o Ozzy se apresentar rapidinho e depois a Júlia, por favor. Legal, prazer. Eu sou Osmar Bambini, sou diretor de inovabilidade da Um Grau e Meio, né? Um Grau e Meio, a inovabilidade junta inovação e sustentabilidade. E basicamente é isso, né? Oi, pessoal, eu sou a Júlia, trabalho com o Osmar aí na área de inovabilidade, num grau e meio, e a gente vem cuidando de projetos ambientais aí ao redor do fogo, olhando um pouco para tudo isso, Que é muita coisa. que é muita coisa. Então, se vocês puderem dar um pouquinho de contexto, o que a 1,5 grau faz e por que ela surgiu? Legal. A Um Grau e Meio, ela desenvolveu uma plataforma que é o Pantera. O Pantera, ele se propõe a ser uma solução completa para a gestão do fogo, né? O que difere é que a gente também desenvolve em casa todos esses módulos, né, dessa plataforma de gestão, que envolve o módulo de prevenção com alertas de risco, detecção com uso de visão computacional e satélites. Também tem uma parte de resposta, onde a gente faz toda a gestão tanto das brigadas quanto da comunidade, e uma parte de análise de impacto, que é onde a gente olha o operacional, o que impactou, reduziu emissões, reduziu perdas financeiras, área queimada, então tudo isso entra no Pantera como para trazer esse resultado unificado. E essa ideia ela surgiu muito dentro do agro, né? Numa fase onde a 1,5 grau não era nem a 1,5 grau, depois a gente pivotou ela para 1,5 grau, aí que a gente entrou e fundou a 1,5 grau, mas ela era uma empresa muito voltada para o final dos a proibição dos incêndios florestais na cana em São Paulo. Então isso passou a ser um problema para essas empresas, para a questão de multas, processamento da própria cana, que era a cana passava a ser processada de maneira a cana verde ser processada. Antigamente existia a queima para processar. Esse processo fabril mudou e com isso também as leis mudaram e a proibição da queima começou a valer. Então isso nasceu essa demanda e foi daí que nasceu a ideia de detectar incêndios de maneira precoce numa época onde ainda existiam torristas com binóculos no topo de torre. Então isso mudou o jogo e de lá para cá a história veio sendo, nasceu 1,5 grau e aí toda essa outra forma de trabalhar. Bacana. É muito interessante, né, a gente começar a falar de soluções que pivotaram e viraram outras coisas, porque é natural esse processo dentro de um contexto de startups, principalmente, né? E se você puder falar, você e a Júlia contribuírem, como que vocês estão vendo que essas oportunidades dentro desse segmento aí de mudanças climáticas que está surgindo, né, e ficando cada vez mais forte, ajuda na prática a gente a combater as mudanças climáticas. Ah, legal, queria ouvir a Ju falar dessa perspectiva dela disso. Bom, eu acho que ano passado foi um ano emblemático, assim, se a gente pensar no fogo, né? Não num sentido bom, mas de alguma forma as pessoas perceberam que a gente não tá preparado e que a gente acaba gastando muito mais esforço, dinheiro e tem muito mais perda quando a gente não se prepara, não tem essa prevenção, né? E aí eu digo até assim, de ter uma reserva para isso, mas também de trabalhar em campo, de estar fazendo uma manutenção ali do território antes de chegar a época seca. Então as pessoas não têm esse pensamento. E aí, pelo menos para a vertente do fogo, eu acho que ano passado muita gente percebeu. Então foi um desastre. Mas ao mesmo tempo a gente já está percebendo o movimento das pessoas virem até a gente de diversos setores para falar, olha, ano passado, tudo isso, né? Beleza, entendemos. E o que a gente pode fazer a partir de agora? Então, acho que é pela dor, mas é uma oportunidade que a gente tem de educar para esse ano a gente tentar não atingir esse ponto, né? A gente tá vendo que, olhando para média de temperatura global, a gente já chegou num grau e meio, então as pessoas já estão percebendo, isso tá sendo mais falado, né? Que a gente já tá num ponto que tá difícil de reverter,
Ano passado foi uma grande lição, então como que a gente vai fazer esse ano? A gente já pode começar, a gente já está atrasado, inclusive. Então, a gente, do nosso lado, para todo mundo que chega com essa perspectiva, a gente já vem falando sobre isso, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, educar esses clientes, esses projetos que chegam, falando dessa perspectiva conjunta que tem o fogo. E as mudanças climáticas, né? Não é só, não posso pegar, não, né? No nosso caso, não pode ter fogo aqui, isso vai resolver, pronto, acabou. Não, tem todo um ecossistema envolvido nisso que a gente pode trabalhar junto. E a gente gosta de fazer isso, inclusive. Então, é uma coisa que a gente vem trazendo sempre que tem oportunidade. É isso, complementando até o que a Ju falou, eu acho que você perguntou se as soluções estão funcionando realmente, né? A sua última O quanto que a pergunta. gente na prática vê essas soluções Então, conseguindo. eu sinto que assim, né? Desde do crash lá do carbono, dos projetos de carbono, eu acho que foi um grande balde de água fria perceber que a compensação, ela de fato não ia compensar. Então você vê muitas empresas tirando o pé do net zero até 2050. Não porque elas são ruins, mas porque elas perceberam que através da compensação elas não vão chegar lá. Se provou que é necessário muito mais coisa. E é aquilo que eu acredito. Percebeu que só compensação não vai resolver. Então começa a emergir biodiversidade, comunidade. Os projetos de carbono são reorganizados para trazer esses elementos mais dentro deles. Então, eu acho que foi um grande aprendizado que a gente precisa realmente descer mais dentro da história e não fazer uma coisa superficial, esperando até essa história do carbono futuro, Não, a gente precisa ver a floresta crescer, a gente precisa ver as comunidades prosperarem e a gente precisa ver a extinção também ser revertida. Então é todo um processo, eu acho que eu sinto, da mesma forma que a Júlia falou, que o ano passado foi uma grande lição. A gente sentia muita resistência entre os atores do fogo, entre os atores federais, estaduais, privados e voluntários, né, nessa gestão de combate. E a gente percebeu que o ano passado algumas coisas já começaram, as pessoas começaram a se falar, começaram a se integrar, tanto que o que foi grave poderia ter sido bem pior se essa coordenação já não tivesse começando a acontecer. Então, sim, eu concordo plenamente que a régua subiu e que já não dá mais para fingir. A Que realidade algo está está sendo aí. A feito, né? gente, né? Antes 1,5 graus era algo que a gente queria evitar. Agora é algo que a gente tem que sobreviver. Virou a realidade. Então, eu acho que essa é uma camada dura da realidade, mas ela tá aí, ela tá posta. Não adianta a gente disfarçar mais, né? Justo. E diante dessas movimentações que aconteceram e que ano passado todo mundo sentiu, né? Seja com questões respiratórias, a questão elevada também de temperatura e outros pontos, a perda de biodiversidade, que isso acaba acontecendo. Na prática, dos três setores, quem mais está procurando vocês? Ou os três vieram atrás depois Em desses. que sentido, assim, De buscar a solução para tentar contratar, para tentar fazer parceria? Eu senti, né, Ju, que, assim, deu uma crescida muito grande nesses grupos mais, tipo o pessoal da Serra da Bocaina, Sim. esses grupos mais voltados, o próprio pessoal da TNC, a partir Fundação daí, Florestal também. Fundação Florestal, surgiu muita gente nova, né, Olhando, olhando para começando a isso, apoiar assim, isso. né, o pessoal que cuida da parte mais de agricultura também teve uma demanda ampliada, então é muito interessante porque São Paulo, ele nunca tinha enfrentado um incêndio de classe 6 com o que acontece no Pantanal e na Amazônia, foi a primeira vez, assim, da história que se lembra isso que aconteceu no estado, então isso também mudou a perspectiva, né, a gente sente então que tem novos atores mais preocupados e mais interessados em cuidar do fogo durante o ano. Mas principalmente essas esferas assim, tanto o pessoal de agricultura, floresta, mas essa novidade desses grupos de comunidades que habitam numa determinada região e se unem em associações para resolver um problema. Então a gente sentiu esse movimento, foi bem legal. Um movimento um pouco mais local e também um pouco mais organizado nacional, sabe? Sim. Sim. Bacana. Que pena que demora tanto, né? Às vezes para algumas coisas acontecerem. Dentro do que vocês observam, não só dentro da 1,5 graus, mas também no final do dia vocês acabam se tornando ativistas, além de tudo, certo?
O que vocês percebem de maior oportunidades e desafios? E daí olhando mudanças climáticas, porque vocês atuam em uma das frentes, né? O que vocês percebem? Vocês estão se movimentando? Vocês têm previsão também de daqui a pouco começar a atuar com novos produtos para essas outras frentes ou atuar ainda mais com essa gestão de ponta a ponta? Falar alguma coisa aí? Pode comentar. Bom, o que eu enxergo, né, principalmente o movimento do Fórum Brasileiro de Climatex, eu acho que tem as várias verticais e diversos problemas que estão acontecendo e que eles precisam ser resolvidos, né? Eu tenho olhado muito para a questão da adaptação profunda e dos 4 R's da adaptação profunda. Então, resiliência, para a gente conseguir manter o que existe, regeneração, para a gente repor o que a gente tirou, né? Tem a parte de replenishment, que para traduzir em 4 R's em português é mais complicado, mas abandonar modelos de consumo atuais, modelos de produção que são nocivos para o planeta. E o último, que eu achei o mais interessante, é a reconexão. A gente tem que diminuir a polarização social para resolver um problema comum. Então, eu tenho olhado muito para quais são as soluções de tecnologia que vão atender cada um desses R's. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer, porque a gente vive num momento de adaptação. Não adianta dizer que as coisas estão acontecendo, sejam enchentes no sul, secas prolongadas no norte e nordeste, esses novos incêndios em São Paulo, os eventos eles estão extremos e agora é uma fase onde hoje o dinheiro que vai para adaptação é 2,7% de investimento. É muito pequeno se comparado ao que vai para mitigação. Só que é aquela história, não adianta eu ficar mitigando e o problema continuar acontecendo. Então, como eu adapto? Então, eu enxergo uma oportunidade ampla de soluções que vão nos ajudar a viver nesse mundo em transformação. Né? Eu acho que isso é um movimento que também está ganhando força, tem muita gente começando a trazer adaptação. Eu acho que a palavra, o hashtag da moda via de sustentabilidade, agora passou, depois virou ESG, depois agora virou regeneração, e eu acho que agora a gente entra na era da adaptação, porque caiu algumas fichas aí, né? A agenda positiva, ela atrapalhou a gente um pouco no sentido de a gente demorou para se preparar. E ficou achando que o problema está mais na frente quando está Exato. aqui já. Exato. Então, acho que essa é uma regulação para que a gente não seja totalmente, olha, pessoal, estamos perdidos, o mundo vai acabar e aí ninguém engaja. Ao mesmo tempo, a realidade tem que ser dita, né? Que nem o Suassuna diz, é um realista otimista. Né? Eu acho que é saber a realidade para a gente poder agir e não ficar se lamentando mais. A realidade está posta. Vamos fazer o quê? O que precisa ser feito para as pessoas, principalmente mais vulneráveis, não morrerem por causa do impacto do clima? E é isso isso que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que essa nova realidade do clima, ela tem que realmente encarar a adaptação para os próximos anos como algo muito sério. Perfeito. Júlia, quer complementar? Sim, eu acho que você comentou dessa parte que acaba sendo um pouco de ativismo, né? E eu acho que tem tudo a ver com o perfil de trabalho nosso. A gente já entendeu também que a tecnologia é só um pedacinho da solução, né? Quando a gente está olhando diretamente para fogo. Então, a gente vem com essa conversa com as pessoas, né? Tentando explicar, sempre que a gente tem oportunidade, né? Comentando isso mais uma vez, mas que a solução é conexa, né? Então, a gente precisa estar com a comunidade, a gente precisa estar com as pessoas que estão ao redor, né? Então, não é a solução, assim, não vai ser, contratei aqui depois se você quiser pode cortar essa parte. Contratei 1,5 grau, tá resolvido, não vai mais pegar fogo. Não é assim. A gente precisa, de fato... E agora as pessoas estão procurando a gente para isso também, né? Como que a gente pensa num plano de mitigação aqui para a área toda. Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer e as pessoas estão entendendo que é um quebra-cabeça que precisa se pensar em todas as partes, né? Então, acho que isso de adaptação, modelo de consumo, como a gente está no território, como a gente lida com as pessoas e como isso politicamente está ligado, né? As pessoas estão começando a entender agora e a gente está aproveitando essas oportunidades para tentar trabalhar no ciclo todo da questão do fogo, né? Não só quando o problema já está posto, mas como a gente consegue gerar uma economia disso desde o comecinho, assim. Trabalhando com prevenção, realmente. Sim. É muito importante isso que a gente está falando e é muito difícil, assim. No final do dia, vocês também estão empreendendo com pesquisas que viram um produto, além de tudo. Então, a gente também está falando não só da tecnologia, mas também de unir todas as pontas que são envolvidas na problemática para tentar evitar
mas também tem toda uma base científica por trás. E a gente sabe que está cada vez mais difícil, às vezes, as pessoas levarem a sério a ciência ou até escutarem. Eu acho que esse foi um dos pontos que até atrapalhou, né, soluções de mudanças climáticas e tudo mais, porque as pessoas negam que isso existe, negam que é um problema real. Enfim, como que é para vocês realizar esse ativismo, essa educação, tentando unir nessa questão de ciência, tecnologia e também todas as partes envolvidas, porque é muito desafiador. É aí que tá, né? É uma forma de persuasão aonde você vai para o problema comum, né? Um amigo meu americano, ele falou assim, vai queimar o republicano, vai queimar o democrata. Se o Uhum. republicano não acredita em Fórum Econômico Mundial, em IPCC ou qualquer linha de ciência, pouco importa. No final do dia, a casa dele vai queimar e ela não pode queimar. Então, acho que essa é a parte da reconexão também. Sim. Então, a gente também tem, a gente não tem que impor, porque é uma coisa que a gente leva para a vida, né? Assim, não é só a opinião, é o dado. Não, porque pô, a gente não acha nada. A gente traz o dado está posto. E a partir daí a gente decide, não é algo que, eu penso, eu acho, não é, a gente não vai entrar nessa discussão. E a gente também tem que ter a sensibilidade para entender quem que já entendeu a urgência, entendeu que o clima está mudando, mas o que a gente percebe é que está cada vez mais óbvio. Não tem como negar que... Então, eu não preciso entrar numa questão científica para convencer alguém que a casa dela vai ficar debaixo d'água, porque ficou. Porque já sabe Então, que só que a é gente vai... real. Vamos pensar na solução e não vamos discutir. Vamos olhar para o que nos une, em vez de discutir o que a gente não concorda. Justo. Porque não tá, tem muito pouco espaço para discussão de opinião hoje em dia. Cada um acredita no seu lado, na sua coisa, e não tem espaço. Então, vamos encontrar outro caminho, que é o caminho de trabalhar para resolver um problema comum. Eu acho que pensando também nesse sentido, acho que a gente pode comentar sobre a exclusão do fogo, né? Então teve muito tempo, por muitos anos as pessoas pararam de usar completamente o fogo e isso acabou se tornando um problema. Então, e ainda tem muita resistência, né? Tem pessoas ainda que, se você comenta que o fogo pode ser usado para prevenir um grande incêndio, é contraditório, a pessoa não entende, assim, de primeira como que se dá essa dinâmica. Então, acho que trazer isso agora tá mais fácil, as pessoas estão entendendo melhor e faz parte desse novo modo de ver a solução. Então, como que a gente usa as coisas de forma moderada, né? Sem ser vamos excluir ou vamos queimar, para achar um caminho do meio, né? Que é exatamente o que ele estava falando. Então, trabalhar com as pessoas que já estão fazendo isso, que já estavam fazendo isso, inclusive as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, que foram proibidas por muito tempo. E aí a gente tem esse problema se agravando. E enquanto isso, tem a pesquisa científica mostrando. Tem várias pesquisas no Cerrado, ali em Tocantins, Goiás, mostrando sobre a importância do manejo do fogo para a regeneração do bioma, para o uso cultural mesmo das pessoas, mas que isso acaba se conflitando com uma política estadual, uma política municipal de total exclusão. Então isso agora vem voltando, as pessoas vêm entendendo, tanto que veio a Política Nacional de Manejo do Fogo, e agora esse ano ela vai ser regulamentada, então esses atores vão começar a voltar a conversar sobre isso, e aí eu acho que aí entra a academia, a gente, né, as pessoas voltando a entender um pouco melhor para esse ano ser melhor. É até uma analogia interessante com isso que a Ju falou, né? Porque é uma temática que a gente adora discutir, é essa relação, esse resgate do fogo no centro, porque o fogo, ele, durante milênios, ele foi usado como uma ferramenta, como proteção, para, sabe? E ele é meio que um parente na sua sala. Ele estava lá, ele estava lá, era seu forno. Até quando começou a nossa sociedade mais agrícola, que o fogo começou, até a Revolução Industrial, onde o fogo passou a ser demonizado, as práticas tradicionais foram proibidas, e a gente teve mais de 200 anos de fogo zero, o que acumulou muita biomassa em florestas do mundo inteiro. Né? E isso que realmente também é agravado pelo calor intenso, por secas prolongadas, isso agravou o nível dos incêndios, tanto que hoje parte da ciência diz que a gente vive a era do fogo, o piroceno, que é o terceiro fogo. O primeiro fogo quando o planeta surgiu e a Terra se formou, dos raios onde a Terra foi cozinhada entre essas ignições, o fogo que a gente domesticou e começou a usar na nossa casa, e esse gap é onde surge um terceiro fogo descontrolado.
Então, a gente adora isso porque realmente em 2019 a gente via uma discussão ainda, é bom ou não é? Daí em 2022 é bom, precisamos aprender a aplicar. E agora virou regra, tanto que você vê os incêndios diminuindo em Portugal, os incêndios diminuindo na Austrália, e a Califórnia foi justamente o oposto. O dinheiro que era. Primeiro, teve um problema em Los Angeles muito interessante, que foram enchentes e cheias durante um período curto, choveu praticamente o que deveria chover o ano inteiro. Uhum. O que fez aquela vegetação, que é uma vegetação de. É o chaparral, né? O chaparral é aquele. Igual do filme do Velho Oeste, né? Que é aquela mata seca Sim. de arbustiva. E ela seca muito rápido e o mato cresce muito rápido. Não foi feito, por questões de regulação, de legislação, o manejo, a pré-supressão dessa biomassa exposta, desse mato exposto. Virou uma questão, Muito uma bomba combustível. relógio. Quando vem um vento de 100 quilômetros e tem uma ignição naquele mato, a gente Tudo vai viu isso. pegar. Então já volta-se a discutir a questão do investimento em práticas de manejo do fogo. E o Brasil, igual a Ju mencionou, a gente tem uma política agora nacional de manejo integrado do fogo. Foi lançado também o manual da ABNT de regras para combate de incêndio florestal. Os grupos estão se falando. Então, eu sinto que a gente está numa. Eu não sei se esse ano já vai ser muito melhor, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai aprender a lidar com essa situação que mudou. É muito mais informação do que desinformação, né? Então, as fontes que estavam contraditórias agora estão se unindo e se integrando mais. E também olhando, né, para o saber tradicional que estava lá desde sempre em relação ao manejo e inserindo isso como uma das estratégias de combate. Tanto é que essa questão de manejo é estudada, né, dentro dos cursos de biologia e tudo mais. É um ponto importante para a preservação e para tu ter esse aspecto tratado. Mas é muito interessante como as regulações, as coisas demoram, né, para se adaptar Demora. também e para se integrar do que realmente é aquela fonte, né? Será que realmente é por aqui? Deixa eu olhar para o lado, É incorporar, é bem verdade. complicado. E às vezes a gente tá ansiosa, né, com essas coisas. Eu vejo que ela tá. Precisa fazer, precisa acontecer. Eu falo, calma, Ju, calma, isso leva tempo, as coisas Não, demoram. e a gente precisa de uma grande crise, né? Porque, por exemplo, a política nacional só saiu porque ano passado foi um completo caos. Porque a Sim. gente não tem o governo, a política, enfim, no Brasil, o brasileiro mesmo, a gente não tem essa cultura preventiva, Não. né? Então é só depois do desastre. Então é isso que a gente tá vivendo. É muito complicado. Realmente, vamos esperar que isso não seja para todas as situações. A gente tem um exemplo ali, até, né? O SUS é muito preventivo. Poxa, vamos olhar para como o SUS, como política pública para a saúde, poderia ser um ensinamento para as demais áreas. Exato. Mas é complicado, realmente. As pessoas demoram para acordar. A gente tem que entender um pouco também como que essas regras nesse mundo mais político, Se dão. regulatório, elas têm um tempo delas, né? Então a gente também tem que, o nosso papel como sociedade civil, né, é forçar que isso aconteça e que isso acelere. Isso é um dos papéis do Fórum Brasileiro. É interlocução com governos, ministérios para regulações para o setor, para financiamento para o setor e articulação também. Então eu falei, articulação, essa parte de e financiamento do Sim. mercado. Como é que a gente fortalece esse mercado para que ele realmente, o Brasil, vire esse país da bioeconomia de fato? É, que a gente tá com a faca e o queijo na mão, mas se a gente não souber cortar o queijo, Precisa de gente para cortar o queijo, né? exatamente, conhecimento técnico, as pessoas saberem como fazer e porque na teoria a gente já sabe que a floresta em pé ela é mais a gente consegue ter vários mecanismos de prevenção e ela vale muito mais de pé, mas na prática, quantos mecanismos a gente de fato tem para poder fazer isso? E agora falando um pouquinho até, né, a gente fala que o Brasil até tem aquele Global Index de inovação que fala sobre como o Brasil está com tudo para a bioeconomia realmente perseverar e a gente ser esse líder. A gente está tentando se posicionar dessa forma, mas a gente continuar com essa liderança. E o Brasil hoje ele tem de 15 a 20% aí do mercado global de NBS. Como que você vê, assim, agora, de oportunidades dentro desses aspectos, mas também até com essa questão regulatória e tudo mais? Porque tem muita coisa de oportunidades, de soluções até voltadas para isso, que se a regulação não muda,
fica difícil alguma solução às vezes acabar vingando. Como, por exemplo, muita empresa demorou para começar a comprar crédito de carbono, porque ainda não tinha nem a regulação do crédito de carbono no Brasil. Então, enfim, como que vocês olham esses aspectos? Vocês estão olhando para esses pontos? Então, é um pouco do que eu já falei. Eu acho que falta. Eu tenho amigos que estão aí com investimentos muito significativos para projetos de AR, de regeneração, de Sim, reflorestamento. E eles estão com muito problema de ter gente para fazer. Então, teve algumas empresas, né, de projetos de carbono, né, que elas estão implantando um modelo industrial de plantio, contratar empresas pessoas de setor florestal, porque essa é a visão. A gente tem que reflorestar em uma forma industrial mesmo, uma forma controlada, ampla, que tenha esse conhecimento do setor privado, mas eu acredito que existe essa mão de obra que vai muito para a educação, que é como que eu educo assim quem está morando na floresta e forneço condições para que essa pessoa que mora na floresta possa prosperar, possa ter dignidade, né, e não seja cooptada pelo crime organizado que invadiu a floresta. com certeza. Porque o problema é econômico. Se eu tenho um crime organizado gerando ponto de trabalho, investindo em mercado, investindo em loja de carro, a pessoa vai defender o crime organizado, porque o crime organizado, fornecendo trabalho para ela, faz ela comer. Então, o governo tem que dar opções e mecanismos para que essas pessoas possam trabalhar para outras pessoas, para outros negócios. Então, eu acho que esse é um super desafio. Como que a gente vai tirar o que começa a invadir e cooptar as populações da floresta, que se tornam defensoras até, e que viram a cara para quem vem em qualquer outra conversa que não seja. Então, a gente também tem um problema aí, que é um problema que vai muito além da educação, vai muito além de um modelo de segurança nacional, de implementação de. Porque eu não posso chegar a falar, tirar o crime organizado e deixar as pessoas morrendo de fome. Não, não. Você tem que tornar esse outro meio mais atrativo e dar essa renda e que seja mais vantajosa. Exato, tem que Porque no ser final é como você falou, é econômico. tem que tirar a água daqui e pôr a água para lá. Você tem que ir esvaziando uma economia que se ampara na destruição para uma economia que se ampara na regeneração. Sim, E eu acho que esse espaço, ele ainda para mim é um pouco incerto, porque vai ter que ter muita vontade política e muito recurso do norte global vindo para o sul global e essa questão de ideologia de desenvolvimento. O desenvolvimento predatório, de monocultura, de poucas pessoas ganhando muito e muitas não ganhando nada, precarizadas. Eu preciso incluir essas pessoas porque todo mundo prospera. sim. Na história humana sempre foi assim. Se você dá recursos para que as pessoas se desenvolvam, elas vão se desenvolver e todo mundo, até o governo prospera. Então, eu acho que essa é a nossa chave, né? É uma chave de mudança de modelo econômico, onde todo mundo prospera, onde a inovação é incentivada, onde é isso, mas é realmente para mim, eu não tenho uma resposta assim, isso vai ser, não sei. Porque é muito difícil, né? É, Tá muito enraizado esses modelos atuais e eles geram muito lucro para poucos grupos, né? Então, se você não pega e olha para uma repartição de benefícios para que chegue lá na ponta, que daí você remunera bem, ele continua fazendo, só que daí ele vai fazer com boas práticas, ele vai fazer de um jeito regulado e vai ser mais benéfico. Mas tu tem que mudar essa lógica de repartição de benefícios no final do exato. dia. É difícil, né? As pessoas quererem aprovar uma medida assim. Ninguém quer largar o osso. Tá todo Ninguém mundo quer. confortável. E eu digo assim, quando você tá confortável, dificilmente você quer sair na chuva. Sim, Né? Tem até a história do cara que estava atravessando, acho que o Polo Norte ou a Groenlândia, eu não me lembro, e ele viu, faltavam tipo uma coisa de 12 horas para ele chegar, 24 horas para ele chegar, e tinha o último abrigo. Ele falou: não vou entrar, porque se eu entrar eu não saio. Então eu acho que é um pouco isso. A gente tá, a elite que controla esses modelos que centralizam o lucro, elas estão confortáveis. Quem está desconfortável é quem está morando lá na ponta. sim. E eu acho que essa é uma coisa assim de como é que a gente sensibiliza esses grupos, fazendo com que eles entendam que eles também vão lucrar, mas eles têm que mudar o modelo econômico. Então eu acho que é isso, essa é a grande guerra geopolítica que se disfarça de ideologia no Sim. fim do dia.
No final do dia, é modelo econômico extrativista de monocultura predatória ou um modelo de distribuição e onde a humanidade usa capacidade intelectual e de cuidar do outro humano, né? Então eu acho que é isso, né? Botar robô para cuidar de velhinho, eu acho complicado. Entendeu? Ai, bonito, Sim. lindo, maravilhoso, velhinho ter alguém, mas poxa, gente, tanta gente aí no mundo sozinha, vamos reunir todo mundo, né? Sim. Acho que é. Pois é, né? Tá perdendo essa essência, tá cada vez mais individualista. Sim. Então, esse é um dos desafios também para mobilizar as pessoas. Como você faz o pessoal ter esse senso coletivo de olhar para essas questões e se importar? E daí eu fico imaginando os desafios de empreender dentro dessa questão, porque deve ser infinitos, deve ser muito difícil. Você deve talvez bater nas portas, muitos nãos, ou o pessoal ficar às vezes colocando como algo talvez de greenwash, talvez, de querer fazer alguma estratégia mais para isso, ao invés de porque de fato se importa ou porque de fato quer mudar a realidade. Eu até tem um artigo, né, que surgiu, não me lembro quem foi que escreveu, mas ele fala as Climatechs morreram, né? Por quê? Porque todo mundo começou a virar Climatech. E o que é Climatech? Começaram a perguntar. O que exatamente é isso? Então, o que a gente acaba fazendo é o trabalho como forma de ativismo, até o termo em inglês que o pessoal usa que é worktivism, você sai de casa para resolver, mas ao mesmo tempo a emoção tem que ficar na gaveta e você saber que eu acho que a gente dá sorte, né, Ju, que muita gente procura a gente, muita gente legal procura a gente. Eu não tá sendo muito mais bater na porta, Justo. Já tá tá mudando sendo isso uma já. coisa que a galera chega e fala, cara, eu preciso da sua ajuda. Então, Ótimo. a gente não tá tendo muito essa coisa de... É que eu falo, é muito mais você ser o lampião do que você ser a mariposa. Com certeza. Você tem que estar lá e as pessoas têm que chegar e tem que sentir o calorzinho da lâmpada e falar, ficar perto ali, falando, ai, que gostoso estar aqui com esse pessoal, eles resolvem o meu problema. E tanto que, sei lá, naquele cara que tá fechado, naquele jeito antigo. Não dá, tem muita. Não dá pra. Um amigo meu sempre fala assim: não dá pra convencer quem não quer ser convencido. É, justo. Não dá pra ensinar, a gente tem que pegar quem já sabe e ir junto. É. Não adianta pegar alguém que tá totalmente fora. Não sei se você sente isso, né? Eu acho que tem toda essa questão geopolítica mundial, né, que vocês estavam comentando, mas eu acho que a gente tem no micro, assim, uma oportunidade boa para trabalhar com isso como empresa privada. Então, a gente consegue, né, fazer um projeto pequeno em algum lugar e unir esses atores e ter um recurso, conversar com uma outra empresa privada que está a fim de financiar, e a gente conversa com uma ONG, traz e organiza uma articulação aí pública, filantrópica e tal, privada, e faz acontecer. Então, acho que pra gente é uma oportunidade boa conseguir fazer isso, ter essa conversa com esses atores, essas pessoas estarem a fim de trabalhar nisso. A gente tem alguns exemplos. E isso também é um exemplo para o governo, né? Que acho que pode olhar para isso, olha, deu certo, essa empresa está fazendo isso pequenininho nesses lugares, esse modelo, nessa articulação está funcionando. Como a gente pode fazer isso aqui desse jeito maior? Então, acho que tem tudo isso, mas também tem um otimismo ali que outras empresas têm a oportunidade de fazer, né? Justo, mostrar que dá pra fazer esse modelo acontecer. E vocês estão sentindo que vocês também estão sendo um desses exemplos? Sim. Sim. Ai, que bacana. E qual que é a importância que vocês veem, assim, a gente tá falando de ativismo, de ter essa frente bem forte de educação, porque no final do dia tem que sensibilizar, as pessoas ainda tá caindo a ficha, tá cada vez mais caindo a ficha, mas até chegar lá é mais difícil, às vezes quem pode fazer as mudanças acontecerem é o que mais tá difícil, descolado do problema. Então, qual que é a importância que vocês veem em relação também a ter essa frente de educação? Quanto que vocês investem nessa frente de educação? E de advocacy, propriamente dito. Legal. Né? A parte de advocacy, justamente essa parte do Fórum Brasileiro é um canal muito poderoso que a gente está acessando agora, né? E a ideia realmente é fortalecer. Eu acho que tem o Fórum da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Sociedade, Clima, Floresta e Agricultura. Então são vários fóruns desses think tanks para pensar soluções e articulações. Então o pessoal da GIS, Catalyst, um Graimeio, vários grupos que a gente pode atualizar, mas o advocacy é justamente esse, é trazer o resultado, mostrar o dado, mostrar para as pessoas, falar com ministérios
e batendo na porta do governo e mostrando agora essa última administração a gente tem espaço para chegar e mostrar, né? Então isso para a gente é muito importante. A gente em julho do ano passado, o presidente foi numa central lá no Pantanal, onde tem o nosso sistema. Ele aprendeu sobre o nosso sistema, ele se interessou pelo nosso sistema. Então, eu acho que tem essas coisas acontecendo no tempo delas, né? Que não é o que a gente gostaria, mas elas estão acontecendo. Então, essa parte de educação é uma parte muito que a Ju está olhando, ela vem de uma área de educação, né? De certa maneira, e que agora a gente está querendo aterrissar nessa coisa do instituto mesmo, né? Como é que a gente transforma essa associação Legal. de Climatex num espaço também de educação e formação para mercado? Então, a educação ao redor do fogo. Eu acho que os institutos vão ter um papel muito importante para fazer o que o governo não consegue, porque o governo é um grande transatlântico movendo. Assim, umas grandes multinacionais, o governo é pior ainda, né? Porque ele tá um transatlântico no canal da Mancha lá, sabe? Ele tá assim, no canal do Panamá ali tentando manobrar. Então, as pessoas são mais ágeis, as startups são mais ágeis, então a gente tem que trazer essa consciência para o governo que é lento, como a gente consegue atuar rápido em problemas que ele demoraria anos para tentar resolver. Então, isso também é uma outra coisa do advocacy com o governo, né? Com certeza. É difícil, mas é preciso, né? Eu acho que ainda mais soluções que olham para questões que envolvem ciência, que envolvem educação desse mercado, criar, né, essa demanda de prevenção. É muito, o pessoal ainda precisa, né, de uma mãozinha, vem cá, ó, deixa eu te mostrar. E diante disso, para mostrar para as pessoas, tem algum case legal que vocês poderiam compartilhar da aplicação do software da Pantera e do quanto, de repente, vocês já conseguiram atuar nesse contexto de prevenção mesmo? Poxa, a gente conseguiu evitar, tinha uma proporção ali de um incêndio que ia acontecer, e por conta do software a gente conseguiu driblar essa questão. Tem muita história, mas acho que você podia contar da Brigada Alter. Depois eu falo um pouquinho do Abraço Pantanal, que também o Alter está dentro do guarda-chuva do Abraço a Floresta, né? Mas é um exemplo muito legal desse. Eu acho até linkando com a última pergunta, né? Como que é isso de educar para prevenção, de falar para as pessoas. A gente teve uma oportunidade muito legal ano passado de participar de uma operação que chama Prevenindo com o MIF, né? Que é o Manejo Integrado do Fogo, que aconteceu lá no Baixo Tapajós, na região de Alter do Chão. E você tá lá próxima, né? Aham. E a operação foi montada com a Brigada de Alter, o ICMBio, alguns parceiros, a gente foi convidado, porque a gente é parceiro da Brigada, para passar nas comunidades ribeirinhas ali do Rio Tapajós e do Rio Arapiuns para falar sobre manejo integrado do fogo, sobre a proibição de roçado com fogo também, que estava na época de proibição, educação ambiental, a gente foi falar do Pantera, tudo isso. E aí é engraçado, preocupante um pouco pensar que a gente vem aqui de São Paulo. Algumas pessoas da Brigada de Alter são de São Paulo também, algumas são de lá. Mas a gente, na primeira impressão, assim, a gente pensa, bom, a gente vai chegar lá e a gente vai falar o que a ciência está falando, o que está sendo feito sobre isso, para as pessoas saberem. Mas as pessoas já sabem, só que elas têm um conhecimento empírico, né? Então a gente quer chegar e falar, olha, a gente passou de 1,5 grau, né? A média global subiu, tá muito mais quente, então tá muito mais perigoso por fogo. As pessoas já perceberam, então elas já mudaram o horário de fazer a roça, né? Só que o jeito dela de perceber é assim, olha, antes quando eu colocava fogo aqui nessa área do meu roçado, da minha mandioca, o fogo, eu não me preocupava, eu podia pôr fogo, fazer ali outra coisa, ficar aqui perto, porque quando eu chegava na beira da floresta, a floresta era tão úmida que o fogo apagava. Hoje não apaga mais, hoje até a folha verde pega fogo. Então foram depoimentos que eles deram. Então, assim, isso da folha verde pegar fogo, da folha verde ser combustível, é artigo que está saindo agora, em 2024, em 2023, do que a Amazônia virou combustível. O que a gente tinha de umidade base para parar o fogo de correr ali na serrapilheira, a gente não tem mais. Então agora corre. Então, essa serrapilheira úmida não existe mais. Então, tem até o fogo de turfa, que é um fogo subterrâneo, mais difícil de ver, porque não tem chama, mais difícil de combater também, porque ele é subterrâneo. Quais são as técnicas? Então, dessa perspectiva de educação e de ciência, de levar o conhecimento, a gente tem que aprender mais ainda, porque a galera que tá lá, ela já sabe, ela já percebeu. Né, no dia a dia, no empírico. Então, eles já mudaram várias coisas que a gente aqui não tá sabendo. Então, a gente também precisa
tá mais perto, acho que dessas práticas do dia a dia das pessoas e aprender com eles também. Então eu fui lá, eu aprendi muito mais do que eu falei, qualquer coisa. Foi uma oportunidade ótima. E aí, linkando com a sua segunda pergunta da Brigada de Alter. Eles usam o Pantera, né? Então lá é uma região muito. A Amazônia é uma região muito extensa. Tudo precisa de muita logística, então barco, gasolina, demora o tempo para você chegar de uma comunidade na outra. Então, eles tinham um problema que era quando um foco acontecia de incêndio, numa comunidade distante, por exemplo, como que o ICMBio, que é o responsável ali, por exemplo, pela Resex, Tapajós Arapiuns, ficava sabendo para poder ir lá combater. E assim, o ICMBio está em Santarém, então a gente tem uma comunidade que está 3, 4 dias de barco do ICMBio. Sim. Então acontecia esse foco e aí eram ligações, ligações, ligações até chegar no ICMBio depois de 5 dias e o fogo, a gente sabe que é muito importante que ele seja detectado e combatido o mais rápido possível para que seja mais fácil o combate. Então trouxe uma celeridade grande para eles de o alerta chega no celular. Então, como eles começaram a fazer, né? O processo foi, eles montaram uma equipe ali de apoio de operação e essa equipe ficava olhando os sites que trazem as informações de satélite. Cada satélite passa num tempo, então de 3 em 3 horas, de 12 em 12, de 1 em 1. E eles consultavam esses sites, né? Para essas bases de dados para ver, bom, vamos ver, agora tá, o satélite vai passar, a gente vai ver se tem algum foco na área. Então, alguém tinha que ficar responsável por isso, com acesso à internet, com computador, para ficar fazendo esse monitoramento dessas áreas mais afastadas. Com o Pantera, a gente tem todos esses satélites dentro do sistema e a gente envia o alerta pelo celular. Então, você Em tempo tira... real? Sim. Então, você tira essa pessoa que precisaria ficar responsável por isso, olhando isso, checando, né, toda hora, e a pessoa pode estar fazendo uma outra função, trabalhando ou nisso, ou não nisso, né, ou uma outra coisa, né, um próprio trabalho, mas ela está recebendo o alerta pelo celular muito mais rápido, e aí ela já pode desencadear ali o comando de combate, né, o comando de ações, para que aquilo seja combatido. Então, eles trazem esse depoimento para a gente que o Pantera foi essencial para trazer essa rapidez. E aí também gerar relatórios depois. Por quê? Aí a gente tem diversos fatos, mas acho que um importante é que essas brigadas comunitárias, voluntárias, nessas regiões mais vulneráveis, mais afastadas, elas só vão ter visibilidade, apoio, se elas conseguirem ter dados sobre o trabalho, né? E aí você ter relatórios integrados de todos os eventos de fogo, quando foi detectado, a imagem de satélite, que brigada foi acionada, quanto tempo demorou para chegar, como que foi o combate, as fotos do combate, o que queimou, todas essas informações é dado e as decisões são tomadas baseadas em dados. Então, o que a Brigada de Altar tá fazendo todo esse tempo? Sendo muito mais rápida no combate, por conta do Pantera, trabalhando a prevenção, como esse exemplo da operação Prevenindo com o MIF, que a gente durou 20 dias, a gente participou cerca de 10 dias, e fomos de comunidade em comunidade falando sobre isso. Então, assim, a brigada já entendeu que a educação e a prevenção é a parte mais importante de ser uma brigada. A brigada não quer combater, ela não tá ali porque ela quer apagar fogo, ela quer evitar que chegue nesse ponto. Então, isso também é uma coisa já superada, que eles já entenderam, já estão trabalhando bastante. E essa relatoria, então, muito importante. Hoje eles têm isso tudo organizado. O quanto, eles podem falar o quanto que não foi queimado a Resex e a Flona ali, a Floresta Nacional, por conta da ação deles, porque eles têm isso tudo relatado e isso é uma coisa que o Pantera proporciona. Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta de gestão integrada, porque eles com o Pantera, eles conseguem trabalhar desde a prevenção, porque eles já olham ali as áreas que estão em risco, já liga pro cacique, para alguém da aldeia e fala, olha, aquela área ali, o risco tá alto nos próximos 3 dias. Alguém vai ali, faz uma capinagem, faz um acero, trabalha. Se acontece o foco de incêndio, eles conseguem atender com celeridade e pós-fogo, ter todos os dados relacionados para depois ter um patrocínio, receber algum fundo para comprar equipamento, enfim, e fazer a coisa rodar. Então, acho que é um grande exemplo de sucesso nosso. E até um spoiler, logo sai um mini documentário, né? Legal. Que está em fase final aí. A artista do documentário é a Ju, né? É tipo a atriz principal do documentário. E também vão ser instaladas torres em Alter agora. A gente conseguiu num programa que une Brasil e Holanda, né? Você perguntou do que está por vir. Tem muita coisa por vir. A gente está olhando para aprimorar o Pantera para que ele possa ser cada vez mais uma plataforma social de gestão do fogo. O que isso significa?
Dentro do Pantera, essas comunidades estão mapeadas, as áreas de risco estão mapeadas, os pontos de água estão mapeados. Se as brigadas têm GPS, elas aparecem você sabe onde todo mundo está e com quem você consegue falar, porque, como a Ju falou, muitas vezes vou demorar 3 dias para chegar, não. Então, o que eu posso... Alguém já tem que estar preparado lá para tomar a primeira ação. Então, o que vem do futuro primeiro a gente está no início de uma parceria com uma empresa holandesa que chama Space for Good, uma startup, de um programa que chama Eureka, onde é Eureka Global Stars, né? Um negócio assim. E a gente se uniu para criar uma plataforma que vai chamar TerraGuard, e é uma plataforma que ela vai trazer o desmatamento seguido do risco de fogo. Legal. A gente vai automatizar esse risco a partir do desmatamento dentro desse programa que vai durar 2 anos, né? Melhorar o Pantera como um todo, né? Trazer mais camadas de biodiversidade. A gente tem olhado também para uma parceria com o FRJ na questão do eDNA, trazer isso como uma análise de impacto em áreas que estão sendo regeneradas, como que isso, né, como que a biodiversidade está respondendo, que espécies que estão chegando novas nessas áreas novas. E falando também um pouco desses projetos, né, que a Ju mencionou o projeto de Alter, que a gente está chamando de Abrace Alter, mas esse projeto, o Abrace a Floresta, ele nasceu no Pantanal, que é o nosso, assim, para nós foi um grande laboratório de aprendizado de tudo que uma estratégia PPP, de financiamento, né, público, privado e filantrópico, pode necessitar e como que o engajamento comunitário e social fazem muita diferença na gestão do fogo. Então, o Abrace o Pantanal nasceu em 2022 com patrocínio do setor privado e ele atende 3 comunidades, né? Ele começou a atender o IHP, Instituto Homem Pantaneiro, ele atende o Sesc Pantanal, na parte da maior reserva privada do mundo, que é a reserva do Sesc, e tem ali embaixo, no sul, monitorado pelo Preve Fogo, do Ministério do Meio Ambiente, territórios indígenas, né? Agora tem Cachoeirinha, ela entra no projeto com a Brigada Indígena, a gente vai começar a capacitar ela em parceria com o Centro Brasil Clima, ou seja, tem muitos movimentos, mas o Pantanal para nós, assim, a gente veio medindo os resultados durante todos os anos, todo ano a gente faz o relatório, e esse projeto, ele foi tão bem sucedido que até faz parte da história com a Wadawani. Depois eu vou te contar a hora que você me perguntar. Mas tem uma relação de como a gente aprimora essa estratégia para multiplicar esse mesmo conceito, né, do público, privado, filantrópico e do social para resolver um problema dessa crise climática. Isso foi para outros territórios, passou a fazer parte do Centro Indígena de Roraima, Conselho Indígena de Roraima, desculpa, o CIR, né? Também a comunidade Cadivel, os Iorenca no Acre. Outras comunidades estão chegando, outras a gente vai trabalhar agora dentro desse TI Cachoeirinha. Qual que é o que o Márcio falou do Preve Fogo? O território... Os Terena. Terena. Então, para nós é isso, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais indígenas ou quilombolas e como que elas participam dessa história toda. Então, o Abraço Pantanal, ele teve isso e ele já foi até para a Índia, né? Ele virou um projeto em território, em áreas de reserva de tigres, na região do estado de Odisha, numa reserva que chama Paint Forest e outra que chama Simiripal. O projeto está saindo do forno agora, já está funcionando. A gente ainda nem recebeu o primeiro pagamento, mas tipo tá nessa fase e é muito interessante porque ele tá ganhando fronteiras e porque o modelo ele não é parado só numa solução tecnológica, ele é parado no... A gente não vai resolver o fogo se quem estiver no território não estiver envolvido. Esse é o primeiro aprendizado. E como que vocês fazem a repartição desses trabalhos com as comunidades? O pessoal é remunerado quando eles cuidam também dessa questão dos alertas? Enfim. Isso gerou pontos de trabalho que são geridos pelos próprios atores que estão no território. Então o IHP tem o time dele, eles têm lá a Brigada Alto Pantanal, que é uma brigada assim heróica, o que eles fazem, eles criam trilha de fuga para vertebrado, eles educam a população local, eles cuidam do turista quando o turista vai lá, eles fazem de tudo que você pode imaginar, né? E esse trabalho deles tem dado muito resultado em áreas vitais da região do Amolar, que é uma região do Acurizal, que é uma alta de alto valor biológico, ecológico,
Você nomeia aí os termos, mas eles estão lá e esse ano o Pantera ajudou num processo bem interessante que eles trouxeram para a gente, que foi a evacuação de uma comunidade, porque dentro do Pantera tem um módulo que é o módulo de propagação, a gente faz a modelagem da propagação do fogo. O que isso significa? Para onde o fogo vai e em quanto tempo? Isso ajuda a partir da ignição, o sistema modela para onde esse fogo vai correr, usando relevo, usando a vegetação, umidade, você consegue fazer essa modelagem. E eles conseguiram evacuar uma comunidade a partir dessa propagação. Eles falaram, está indo direto para a comunidade. Isso surge uma nova demanda. Como que eu deixo estratégias de evacuação? Porque preciso evacuar, mas como? Então, o que precisa em uma comunidade que moram 20 pessoas para que elas saiam de lá rapidamente? São 2 barcos, um barco inflável e um motor parado? O que eu preciso para salvar essa comunidade para que ela possa sair de lá? Porque tem outra coisa interessante, né, que a gente escutou essa semana. Tem gente que não quer sair. Sim. O fogo está chegando. Então, esse nosso amigo do Preve Fogo, ele tinha um senhorzinho lá que não queria abandonar de jeito nenhum a área, e eles tiveram que emprestar uma barraca para ele ficar fora da casa dele, lá perto do pessoal, porque ele não queria sair de jeito nenhum da região. Então, a complexidade é muito ampla, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é um processo, né? Acontece. Não tem como também. Vai ter gente de tudo quanto é canto, de coisas que vão aceitar melhor ou não. E é complicado, né? Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, quem que é ali o culpado, né? Quem que deveria ajudar e apoiar depois também? É só o governo? Será? Enfim, tem várias Sim. questões ali que Você são tá- complexas. Sim. Eu acho que eu posso complementar nessa parte das comunidades, pensando que é um advocacy que a gente faz também. E é uma questão que acho que vem melhorando depois também do ano passado, que é a contratação das pessoas para fazerem isso. Então, hoje, quando a gente olha as principais brigadas, elas são voluntárias, comunitárias. E as pessoas param de fazer o que elas estão fazendo quando elas podem Sim. para ir combater o fogo. Só que, assim, em muitos casos, esse fogo vai chegar na casa delas. Ou elas estão fazendo isso, então conheci muitas pessoas lá nessa viagem que perderam sobrinho, perderam avô, perderam irmão, que foram combater sem preparo, porque a floresta é a casa deles, então eles vão, eles não pensam 2 vezes e as pessoas morrem de fato. O ano passado morreu 7 pessoas, que a gente sabe, porque dessas comunidades que são menores e distantes a gente não fica sabendo. Então, essas pessoas que eu conheci, que tinham parentes que faleceram, não tá nessa conta dos 8 brigadistas oficiais do IBAMA, do Preve Fogo, ou bombeiros que morreram ano passado nos Justo. incêndios. Então, agora, por exemplo, a gente teve uma conversa essa semana que a pessoa, não lembro quem foi que falou pra gente que agora, a Tainã, que o IBAMA já tá contratando pessoas remuneradas para trabalhar como brigadista. Então, o brigadista, essa pessoa que vai apagar o fogo, ela é uma parte essencial, muito importante pra gente resolver, né, começar a resolver esse problema. E hoje a gente não tem isso regulamentado como uma profissão. Isso é uma atividade, né? Sim. E, inclusive, nessa viagem a gente conheceu alguns pesquisadores da USP que estavam fazendo doutorado na questão de saúde dos brigadistas. Como não é uma profissão, não tem um código, quando a pessoa fez um combate, ela pode estar com um problema respiratório crônico, enfim, com algum problema de saúde, ela vai ser atendida no hospital. Se você vem de um problema de trabalho, o médico te pergunta, né, o que você estava fazendo e tem um protocolo de atendimento. Sim. Para brigadista, não tem. Então, a questão é muito profunda, sabe? Falta ainda muita coisa para Muitas essas camadas. pessoas. As pessoas ainda trabalham com muita precariedade. Então, é voluntário. E aí, assim, deixa a sua família em casa, pensando nessas comunidades menores. Tem pessoas que não querem ir. Tem filho pequeno, tem a mulher, eu vou deixar ela aqui e vou lá apagar um fogo que, sabe? Então, tem tudo isso para pensar na regularização, no pagamento dessas pessoas, isso ser uma função de fato, uma profissão, como essas pessoas vão ser atendidas, assim, seguro de vida, sabe? Essa pesquisa vai sair, acho que esse ano, se eu não me engano, para mostrar nível de cortisol depois de combate, material particulado que foi consumido, né, vias respiratórias, tudo isso, porque a saúde delas está sendo afetada e elas não estão sendo cuidadas nem pelo Estado, nem por ninguém, de nenhuma forma. Né? O que a gente faz é agradecer por enquanto. O brigadista ele é um ser humano diferenciado, assim, esse brigadista voluntário, né? Vi pelos meninos lá no Pantanal, que a gente fez uma travessia da Serra do Amolar com eles,
é uma outra capacidade física, uma outra força mental, é uma determinação que normalmente o bombeiro estadual não tem, né? Mas e o que assusta um pouco, aqui a precarização, né? A gente pensa Estados Unidos, né? A gente vê aqueles caras super equipados, mas o brigadista americano, ele ganha o salário do cara do fast food. Ele poderia estar trabalhando no fast food, não correndo o risco de morrer, Sim, ganhando a mesma coisa, prestando um serviço que não dá para mensurar. Assim, os caras são muito guerreiros. Assim, eu concordo totalmente. Tem que virar uma profissão regulamentada. O brigadista não pode só atuar na reação. Não pode atuar só reativamente. Tem que ser uma coisa, uma profissão anual que o cara tenha segurança para fazer aquele trabalho durante o ano inteiro, mesmo quando o fogo não existe, mesmo depois quando o fogo apagou. O que precisa ser feito? Essa pessoa tem que estar lá, porque é justamente isso que a gente falou dessa mão de obra para a bioeconomia. Esse brigadista é um baita de um operário da bioeconomia. com certeza. E Como é que a ele gente vai falar de bioeconomia, né, se o fogo tá... Não, e também no sentido da própria Sim, bioeconomia, como agrofloresta, replantio, uma série de coisas que esses atores podem também estar nessa coordenação e nesse trabalho o ano inteiro. com certeza. Plantando espécies resilientes ao fogo, fazendo aceros, educando as populações, ensinando a não morrer queimado no fogo. Então tem várias coisas e uma riqueza absurda para a gente explorar. Eu espero que realmente a gente possa ir para isso. Você acha que essa é uma nossa missão, assim, pelo menos hoje, essa é a missão de vida, né? É tentar fazer isso acontecer, nem que seja assim, que nem a gente falou, é acupuntura. É um ponto de acupuntura, que também reverbera no sistema inteiro. Não adianta querer cuidar do corpo inteiro. Cuida de um ponto. Quem sabe você vai melhorando aquele ponto, vai ativando, aquele ponto vai ativando outros pontos. Então, um pouco essa visão sistêmica de ser agentes assim pontuais, né? Até só para fechar, tem sempre me perguntam assim, qual é a coisa mais importante do meio ambiente, né? A pessoa fala, nossa, está protegendo a Amazônia, está protegendo o Pantanal. Não. A coisa mais importante que eu sinto que eu faço na minha vida, tem uma lagoa do lado da minha casa, que eu vou lá remar umas 3 vezes por semana. E eu sempre levo um saco de lixo. E eu sempre saio com o saco de lixo com o resto de piquenique, coisa que às vezes escoa, que está jogada na sarjeta. Então, a coisa que que eu sinto assim que a coisa mais importante é onde eu moro, é na minha rua, é no meu dia a dia, porque isso é o impacto que eu sinto ali, vejo, né? Então eu acho que se a gente tiver também essa mentalidade, porque muita gente querendo resolver os problemas do mundo, mas cara, resolve o problema da sua rua, tá vazando esgoto na avenida, reclama, entra no Ministério Público, fala com o promotor. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa fazer, cuidar de onde a gente está, Com certeza. né? E essa visão do Abraço à Floresta, das brigadas, não deixa de ser também essa coisa de não uma pretensão, vamos fazer o pequeno. O pequeno talvez comece a reverberar em outros e a gente tem a energia distribuída, né? Com certeza. Ainda mais porque o desafio de vocês é enorme, né? A gente tá falando não só desse termo logístico, mas, poxa, o norte do Brasil, se for pegar só o norte do Brasil, dá quase 90% da União Europeia em relação à extensão. Então, tu vai olhar para isso tudo, não é fácil, é muito difícil. Muito. É muito difícil mesmo. Ainda mais quando a gente vê que ainda, em níveis de políticas públicas e tudo mais, a gente ainda não tem tanto. A gente sabe da importância do dado para moldar isso e para ser mais efetivo, mas ainda não há tanto emprego de soluções como essa dentro dessas estratégias sendo abordado. E vocês já receberam investimento? Sim, E como é que foi isso? a gente demorou bastante, né? A gente cresceu amparado por dívida, né? Fizemos um CRA e que virou um Green Bond foi no começo de 2022, final de 2021. Então a gente sempre se estruturou, a gente sempre veio trabalhando com dívida porque nossos clientes são contratos de 3 anos, então a gente conseguia trabalhar, procurou Sim, estratégias mais como Yunus, como a própria Zuni, que tem um dinheiro mais paciente e um dinheiro mais amigo do empreendedor, mas também usamos dinheiro muito ruim de instituição financeira, isso, mas aí no final de 2000, a gente trabalhou durante 2023 inteiro,
para fazer o nosso primeiro round de investimento e a gente anunciou ele no começo de 2024. Foi a primeira vez que a gente teve fundos de VC, Private Equity junto da gente. São 4 fundos que entraram, né? O Rural Ventures que está aqui, com uma parte menor, o pessoal da Yield Lab, Indicator e a Baraúna. Esses 4 investidores têm um pouco mais de 30% da empresa hoje, e foi isso, né? Foi a primeira vez. E você pode abrir quanto foi a rodada? Sim, foi mais ou menos 18 milhões e meio de reais, foi esse o investimento. E vocês procuraram alguém específico para ajudar, algum escritório para ajudar vocês nesse processo, ou vocês foram batendo na porta dos fundos? Ou eles bateram na porta? A gente abriu, né? A gente abriu e começou a pôr meio que anunciar que a gente estava procurando, e aí foi tanto uma busca de vamos conversar com aquele fundo, mas muito quando a gente abre os fundos vem falar. Sim. Né? Porque o nosso negócio já era legal, já tinha um potencial, já tinha um time grande, Sim. A gente cresceu com dívida, né? Então chamou bastante atenção, mas a gente fez dentro de casa. Eu acredito sempre que, eu até falei na época, durante esse período eu li um artigo, né? Não li um artigo, numa conversa com, não me lembro exatamente com quem, a pessoa falou, realmente não dá, né? Quando você está trabalhando em investimento, você tem que ter o time que toca o negócio e você tem que ter o time que toca o investimento. Isso foi meio orgânico, mas foi isso que aconteceu. Tinha lá o time do CEO, do CFO, né, e um pessoal trabalhando para só olhar para isso, para ter as reuniões, para apresentar, para olhar, fazer número. Então tem que ter o time investimento. E as pessoas, não dá para essas pessoas olhar, tocarem o negócio. Acontece o erro que o CEO ele quer tocar o negócio e ele quer tocar o investimento. Não dá. Time investimento não tem cabeça, não dá. Então, por isso que é importante ter um time sólido quando você vai buscar investimento, para que você possa tocar a sua vida, continuar fazendo as coisas, ter cabeça fresca, enquanto quem vai dedicar vai fazer uma imersão nesse processo, né? Até para não se perder, né? Muitas startups acabaram quebrando depois de conseguir rodadas de investimento também. Exato. Para pensar bem estratégico e ter 2 times ali que vão conseguir aí dialogar e discutir qual que é a melhor estratégia de próximos passos. Exato. E agora falando um pouquinho, antes até da gente falar da Yunus e do Ignite, da Wadaoni, vocês estão conseguindo aproveitar esse boom aí de novas tecnologias de inteligência artificial para melhorar o modelo de vocês, para vocês conseguirem daqui a pouco ter um alerta, ter um pré-alerta, enfim, coisas assim? É só aquela história que o Antônio, né, que é meu sócio, que é o CTO, ele fala, né, eu concordo sempre também, essa é uma visão que eu tenho, que quando o produto está pronto, você vai em breve estar fora do mercado. O produto nunca está pronto. Sim. O produto está sempre se aprontando, eu diria, né? Ele está sempre... Então, sim, eu acho que principalmente... Porque a inteligência artificial é muito ampla, né? Desde o lado obscuro do que ela tem feito com essa questão da polarização e da desinformação, até realmente resolvendo problemas extremamente complexos, o que é muito bom, e eu acredito que a gente entra nisso. Sim. Então, ano passado, a gente foi premiado por um grupo, né, pelo ITU, que é um instituto de tecnologia, que trabalha junto com um programa que chama AI for Good, e a gente ganhou como melhor solução ambiental com o projeto Abrace a Floresta. E isso, realmente, esse instituto chegou esse ano pra gente e falou assim, cara, a gente quer trabalhar com vocês. A gente quer usar você dentro do nosso instituto e ajudar vocês a melhorar a questão dos algoritmos, o que vocês precisarem. Então, isso é muito interessante, porque é uma mão de obra que ela vem pro bono, de certa maneira, e coloca a gente nessa vitrine mais de soluções para o mundo, porque eles trabalham para a ONU, eles trabalham para grandes fundos filantrópicos, é uma rede que sim, respondendo a sua pergunta, sim, esse boom, principalmente o boom da inteligência artificial para o clima, a gente está aproveitando sim, está sentindo realmente que tem uma onda disso aí. Com certeza. Ainda mais agora com o código aberto, né? Sim, Isso é outra história. Já dá muitos podcasts. Achei ótimo. Júlia, quer complementar? Não, acho que é isso.
Perfeito. Então, agora a gente falando um pouquinho do Ignite, dentro ali do que foi o programa em parceria com a Yunus. Vocês foram uma das startups que entrou, né, no programa, que já teve essa oportunidade de passar por jornadas como essa e vários outros tipos de aceleração, mentoria e assim por diante. Mas como que foi essa participação? O que vocês estavam buscando e como que isso ajudou vocês? Foi muito diferente, né, das outras que a gente já participou, porque o modelo da aceleração específica que a gente participou, ela se propunha a pegar empresas e tirar do chão. Era muito assim para quem estava Sim, começando, quem tinha que criar algo novo. Então ela fazia várias provocações que a gente viu em diversas acelerações e que são super importantes. Mas para nós, na fase que a gente estava, não faria muito sentido se a gente fosse realmente querer olhar para esses aspectos da 1,5 grau. com certeza. Então, qual que foi a ideia? Tem o Abraça Floresta, né? E aí, qual que foi a ideia? Eu falei, vamos então trabalhar o Abraça Floresta com uma perspectiva nova, com uma perspectiva de esse é um produto novo da 1,5 grau e a gente precisa aprimorar ele. Então foi muito legal, porque também outra coisa, normalmente participo eu, participa a Júlia, participa a tecnologia, às vezes alguém a gente que normalmente está envolvido nos programas de aceleração. O que eu fiz nesse programa? Eu chamei pessoas de áreas totalmente diferentes da empresa, montei um time, né? Então tinha pessoal de administração, projetos, tecnologia, jurídico. Juntei uma galera totalmente diferente que nunca tinha participado de aceleração nenhuma e falei, pessoal, aqui é o Abraça Floresta, o nosso objetivo é melhorar a nossa oferta para o tal do PPP. Então, a nossa tese foi essa, e a partir disso, a gente construiu com uma mente não viciada, né? Que é nossa, é viciada no dia a Claro, dia, ainda mais vocês que já estão imersos, né, um dentro da modelo empresa. de trás de novo, o que tem de novo? Então, isso para nós foi muito enriquecedor. Eu acho que o processo de trazer outras pessoas da empresa para trabalhar também foi muito legal. A pessoa ficou Nossa, cada vez legal. extremamente feliz. Ah, pô, que legal isso que vocês fazem. Então, teve uma coisa também de motivacional para o nosso time, né? De estar envolvido em áreas que normalmente. E de entender um pouco mais qual que é a questão do Abraço à Floresta dentro do nosso negócio. Então, muita gente vai falar, cara, mudou minha mente, mudou minha cabeça. E a gente criou uma coisa parruda também, assim, legal de entendimento de perfil do PPP, com quem que é o do filantrópico, quem que é do privado, quem é do público, como a gente articula com cada um desses. Então esse programa foi muito legal nesse sentido pra gente, assim, aproveitar essa estrutura, não para olhar para o que a gente já tinha olhado, mas para trabalhar para um conceito do abraço dentro de como se fosse um novo produto. Com certeza. Então foi muito legal. E, e hoje, você olhando a participação em programas como esse, como que reverberou dentro da 1,5 grau também? Você diz como um todo ou esse programa em si? Esse programa, como que dentro dessa nova frente desse produto, como que ele acabou reverberando? Como que ele tá hoje? Ele deu Não, um então, salto? primeiro a gente sente assim que hoje existe principalmente quando diz respeito a esses clientes que têm o perfil do Abrace, como esse time que participou, ele demanda da gente essa participação, né? Eles entenderam que, cara, eu preciso dessa turma para me ajudar dentro disso. Então, ele meio que está mais incorporado à nossa cultura, eu diria, porque tem muitas pessoas que não sabiam muito bem o que era isso, que agora entendem o que é isso, né? Entendem qual que é a complexidade desse processo, e então ficou mais fácil. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que a gente criou alguns materiais, a gente fez um encontro lá para o pessoal contar um pouco desse programa, como reverberou para eles, cada um falou. Então, eu acho que isso faz parte também da cultura da empresa, né? Sim, De você trazer as pessoas para olhar para esse espaço de criação conjunta, né? Porque a empresa vai crescer, isso vai ser cada vez mais difícil. Então, agora é a hora de entender isso também como parte de uma cultura de desenvolvimento, de inovação. com certeza. E como que você vê essa participação nesse tipo de programas de aceleração? Tu acha importante? Tu acha que você incentiva as startups a fazerem isso? Enfim. Totalmente, eu acho que é fundamental. Acho que cada aceleração se propõe a um estágio da empresa, né? Desde que eu não sei muito bem para onde eu vou, eu tenho isso aqui, mas tem aquilo ali, eu não sei não sei quem. Aquele que tem uma ideia muito boa, mas ainda não tem nada.
Sim. Então é legal que algumas acelerações tipo, acolhem essa pessoa, que ela ainda não é quase uma empresa, ela é mais uma pessoa, né? Ou que ela é uma empresa muito nova, que acabou de abrir o CNPJ, assim como tem, eu acho que conforme você vai evoluindo, é legal procurar, a gente procura muito hoje acelerações que coloquem dinheiro na mesa, que tragam POC, que tragam articulação em alto nível, ou que tragam um outro nível de mentoria que possa realmente aumentar a nossa qualidade, a nossa educação como um todo. Então a gente hoje tem muita aceleração, tem muito convite e a gente está selecionando realmente aqueles que vão fazer projeto sair do chão. Mudar o ponteiro. Sabe, vão fazer decolar. Então acho que é isso que a gente tem feito, é acompanhando essa fase, entendendo o que a gente precisa, mas eu acho que enquanto a gente tiver idade suficiente e nos aceitarem em programas, a gente vai participar, Com não é? certeza. A gente quer. E você comentou também um pouco sobre fundos, iniciativas, eventos internacionais. Como vocês olham e onde vocês procuram esse tipo de iniciativa para aproveitar também oportunidades e espaços que fazem a diferença para o crescimento do 1,5 grau? Ah, legal. A gente faz parte do grupo de startups do Uplink, né, do Fórum Econômico Mundial. Isso trouxe uma perspectiva muito nova para a gente, participar realmente com quem, não só nacionalmente, mas levar esse conceito do que a 1,5 grau faz, do Pantera faz, para o mundo, e ser reconhecido e ser colocado em relatórios, ser chamado para falar em fóruns, e ter um reconhecimento também dessa comunidade internacional ao redor do clima como uma referência de tecnologia. Então a gente participa desses grupos e desses eventos, né? Então, COP a gente já foi para duas, né? A gente foi num programa na Escócia, não exatamente dentro da COP, essa primeira vez era um programa paralelo do governo escocês, que era o Civitec Alliance, não sei se você lembra disso, aconteceu em 2022, durante a COP. Então, durante 2021 a COP de Glasgow, desculpa. Daí a gente voltou, foi para Dubai junto com a Apex, mas a gente está sempre olhando para esses fóruns onde você tem uma discussão sistêmica, né? Então eu me divido com a Ju, a gente vai para esses fóruns, a gente traz o conteúdo, a gente processa e traz para o nosso dia. E tenta trazer isso para dentro do Pantera. O que isso que eu aprendi hoje reverbera dentro do que eu faço? Então, a gente sempre vai estar, eu estou indo para um evento agora em março, que é o Villar Summit, que é um evento que acontece coligado a esse mesmo ecossistema do Uplink, que acontece, é um summit de mudança sistêmica, de ação climática. Então, é muito importante estar nesses fóruns, né? Tá falando, tá divulgando, tá aqui com vocês, trazendo essa visão. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que muito menos pelo estou aqui para vender algo, mas como se quero resolver um problema humano real e a gente tem como e a gente está fazendo, então vamos multiplicar isso, porque o que eu costumo dizer é que a 1,5 grau tem que transcender a própria 1,5 grau, porque ela resolve um problema humano grave, né? E tem várias empresas no mundo fazendo algo parecido. E todo mundo tem que se fortalecer dentro dessa categoria de soluções de problemas do clima. Então a gente também trabalha para que a gente não vai resolver isso sozinho, nem nossa tecnologia não vai resolver o problema do mundo inteiro, não dá, né? O Tan Samsung da nossa não dá para ser atingido tanto. Então, como é que a gente se fortalece com esses concorrentes para que todos cresçam e atendam e resolvam o problema? Então, acho que esse também é uma visão sistêmica e esses fóruns abrem espaço para isso. Então, a busca por esses fóruns, essas oportunidades, começou muito vocês pesquisando. Poxa, deixa eu ver qual que é o evento que tá falando disso. Foi uma Sim, coisa mais orgânica, né? Não foi sim. tão. Hoje talvez seja mais intencional, mais estratégica, né? Assim, sempre a gente está nos mailings e Sim. recebendo coisas interessantes, né, Ju? Toda semana tem algo Sim. novo se a gente quiser, né, para aplicar, para daí agora a gente tá assim, vamos selecionar o que realmente faz sentido, né? Se você quiser Perfeito. falar acho que um pouco disso. Mas eu acho que é um pouco disso de estar envolvido nas discussões, né, que são relevantes para o setor e tal, mas também de sempre levar essa palavra nossa de tudo isso que a gente acredita e como a gente acha que a solução deve ser dada, né? Então, por exemplo, ano passado chamaram a gente para o evento de lixo zero aqui em São Paulo. E aí você fica, mas
que tem a ver? Meu, vamos lá, vamos falar. A gente tava com pessoas que tinham a ver, tava trabalhando com um projeto de crédito de carbono, também de educação ambiental. Então a gente sempre procura, é parte do nosso trabalho levar essa informação e esse ponto de vista nosso, como a gente acha que as coisas devem acontecer em relação à gestão do fogo e tudo mais, né? É importante. Maravilha. Não, com certeza é importante. A gente está educando o mercado, né? Sim, Vocês sim. principalmente. Então não é fácil esse caminho. E se vocês pudessem deixar, tipo, uma dica, uma mensagem final, assim, para quem está acompanhando a gente, para quem está começando a empreender e para quem está querendo empreender com propósito. Porque eu vejo que vocês têm isso como um valor, né? Eu acho que o que vocês fazem não só fala da atividade profissional, mas também de quem vocês são como pessoas e o que vocês acreditam. Deve ser bem mais fácil empreender quando você está alinhado nesse ponto, né? Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem que costure esses elementos e tragam dicas práticas, seria ótimo. Eu vim uma vez aqui num café do Sistema B e era uma apresentação de algumas empresas que trabalhavam com propósito e tal. E aí tinha um CEO de uma empresa que não vou lembrar o nome agora, de saúde. E ele tava falando como é difícil você empreender numa coisa que você acredita de fato e não ser corrompido, né? Meu, eu quero crescer, então vamos, né? Enfim, você acaba tendo um investimento ou alguém, alguma parceria que mas vamos deixar essa parte aqui de lado, vamos focar nisso. E ele não, perde o propósito, não vou fazer isso. Então, acho que quando você trabalha com propósito, além de ser muito mais fácil, como você comentou, e a gente adorar, e dá pra ver isso no nosso rosto quando a gente tá falando do assunto, também é muito isso de ter o foco no que a gente quer e realmente no que a gente acredita e não ser. A gente poderia não estar falando de tudo isso e tá só vendendo um sistema e pronto, né? Mas acho que quando a gente está alinhado com outras coisas aí para uma solução global, a gente acaba não sendo facilmente desviado aí do caminho. Então é muito mais fácil no sentido do trabalho e no sentido de chegar onde a gente quer, porque a gente se conecta com pessoas que são assim também. Então, do mesmo jeito que você vê na gente essa alegria, essa felicidade, essa vontade, fala disso, a gente se conecta com pessoas que são assim também, e essas pessoas se agrupam, né? Então, por isso até que a gente é chamado, as pessoas veem na gente isso, e é muito importante para a gente criar autoridade para a empresa, mas também para as coisas decolarem, né? E saírem do papel e a gente conseguir fazer coisa nova. Então, Maravilha. acho que não desistam, assim. Eu acho que a gente vive na era do tal do greenbushing, greening e tudo mais, né? Utilizando do impacto para vender produto ou porque é um hype falar que agora tá que é regeneração, existem as modas, né? E as pessoas se apropriam, não tem jeito, é uma coisa humana. Eu vou me apropriar porque isso agora não vai dar dinheiro. E cada vez novos conceitos É, para falar de conceitos já existentes. exato. Para mim, acho que assim, minha história em particular, ela vem muito eu vinha de um mercado de consumo, distribuição de cosméticos e de produtos para a saúde. E chegou um momento na minha vida que o meu organismo estava rejeitando essas pessoas, essa visão predatória, essa coisa do consumo. E foi uma coisa que foi natural saindo de mim, assim. E aí resolvi ir perder dinheiro e impacto. E comecei a trabalhar com energia solar em 2012, o mercado nem existia, era um payback de 15 anos, era uma maluquice. E comecei a trabalhar com impacto social em uma plataforma que a gente ajudou a construir dentro da Nova Zelândia, para a comunidade Maori. E aí eu fui pego de uma vez porque eu comecei a sentir que esse era o meu caminho mesmo. Isso passou a fazer parte de quem eu sou e do que eu quero para o mundo. E é aquilo, a gente trabalhar com a impermanência, né? Quanto tempo a gente tem aqui nesse planeta vivo para fazer alguma coisa? Então, transcender um pouco isso e também olhar se a pessoa tem interesse, ela tem que ser do coração dela. Porque não é um mercado que você vai sair ganhando dinheiro à beça se você tiver uma ideia. Por mais que seja linda e maravilhosa, demora. Demora, você tem que ter vontade, tem que ter persistência e assim, e também não entrar muito com. E eu acho que uma coisa que essa questão que você trouxe de ciência, né, e tecnologia obriga que a gente estude muito. Sim. Obriga, e essa coisa de estudar muito também é um processo de você envelhecer com saúde, com a mente flexível, olhando para o que é novo, olhando, não fechando sua mente em conceitos, porque
é aquela história do futuro emergente, é aquela história do que vem, o que a gente pode trazer desse design da necessidade humana, né? Não impondo, mas traduzindo a necessidade humana no que vai fazer bem para ela mesma. Então, eu acho que esse ciclo de educação, autoeducação, de propósito e de paciência é muito importante para quem vai empreender nessa área. E tem muita empresa que já está andando que precisa de gente boa. Então, eu acho que quem está no começo, entra em uma empresa, aprende, trabalha, vai para o campo, educa, se estuda, faz curso, não tem jeito. Não vai fazer, as coisas não vão crescer só com o front-end. O back-end tem que estar muito bem trabalhado. Com certeza. Não, é muito, muito importante todos esses aspectos. E a gente sabe, né, que empreender com impacto... Empreender no Brasil já não é fácil. Empreender com questões ambientais, sociais, é bem difícil por conta do sistema econômico que a gente vive. E, ao mesmo tempo, todos os elementos da cadeia de valor, né? A gente tem que olhar para o todo. Tu não tem como não olhar para uma sistemática inteira. Você precisa olhar. Até porque você vai ter que ter métricas e indicadores depois que comprovem o impacto que você está causando. Então, realmente, é um desafio muito louvável. Vocês são muito guerreiros e a gente tem toda a admiração por vocês. Gente, a gente ficou com esse mais episódio e que é incrível. Então, espero que vocês se inspirem. Como eles falaram, é difícil mesmo. Mas não desistam, busquem seu valor, busquem ali conhecer, ter esses conhecimentos extras, se informar, colhem nas pessoas que são referências para vocês nesses assuntos que vocês querem. E é por aí, não tem muito segredo, não tem muito uma receita pronta, certo? Exato. Sim. Maravilha. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Esperamos poder contar com vocês sempre. Pode A contar. gente que agradece, É um prazer. né? Sim. Maravilha. Obrigado. Obrigada.